Vamos começar esse momento de celebração lembrando da vitória emocionante do Botafogo sobre o Sport, um jogo que ficou marcado na memória da torcida alvinegra. O Nilton Santos estava pulsando, vibrante, e a energia que emanava das arquibancadas parecia guiar cada passo dos jogadores em campo. O placar final de 3-2 não contou apenas a história de uma vitória, mas sim de superação, luta e, claro, a chama inextinguível da estrela solitária que brilha intensamente em cada coração botafoguense. Essa partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez com que o Botafogo se mantivesse firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. Com 52 pontos, o Fogão estava na sexta posição, uma posição que traz esperança à torcida. Cada vitória agora é mais do que apenas 3 pontos, é um passo mais perto de um sonho que todos nós, torcedores, almejamos. Os jogadores estavam cientes da importância daquele jogo, não apenas pelo adversário, já rebaixado, mas pela necessidade de garantir uma posição confortável na tabela. E, mesmo em uma noite em que a atuação da equipe deixou a desejar, os 3 pontos conquistados foram cruciais. A partida teve seus altos e baixos. O Botafogo começou a 1000 por hora, mostrando uma força e uma vontade que ecoava no setor da torcida. O primeiro gol, um verdadeiro grito de alívio e alegria, foi quase como uma sinfonia ensaiada durante a semana. Mas como o futebol é uma caixinha de surpresas, logo o Sport conseguiu se reorganizar e fez com que a equipe alvinegra sentisse o peso de não poder relaxar. Cada lance, cada defesa, cada ataque se tornava um drama, digno de um filme em que a torcida se tornava o protagonista, vivendo cada emoção à flor da pele. O coração dos torcedores estava acelerado, e a respiração suspensa a cada chance de gol. Após a partida, as discussões começaram a girar não apenas sobre o desempenho em campo, mas também sobre o futuro do clube. O que essa vitória significa? Como o Botafogo irá se comportar nas próximas partidas? A necessidade de uma boa performance na sequência do campeonato é inegável. O que está em jogo não é apenas a classificação, mas a confiança que a torcida deposita em seus jogadores. Cada vitória traz consigo a esperança de que o time pode, sim, brilhar na Libertadores e fazer história, e essa é uma expectativa que somente aumenta a cada jogo. Assim, a vitória se transforma em combustível para o coração alvinegro, que passa a pulsar ainda mais forte. A torcida celebra, mas, ao mesmo tempo, essa vitória é um lembrete de que o caminho é longo e que todo cuidado é pouco. A emoção que sentimos nesse jogo nos leva a refletir: será que conseguimos manter esse ritmo até o final? Como será a nossa próxima batalha? O que os próximos jogos reservam para a estrela solitária? É um momento de expectativa, de esperança renovada, mas também de desafios à frente. Afinal, cada jogo é uma nova história a ser contada, e a torcida, com seu amor incondicional, é parte fundamental desse enredo. Portanto, vamos juntos acompanhar essa jornada, torcendo e vibrando, porque, no fundo, sabemos que ser botafoguense é viver cada vitória como se fosse a última, e cada derrota como um aprendizado. Agora que vivemos essa vitória, que venham os próximos desafios. Contemplando a vitória sobre o Sport, vamos analisar mais profundamente a dinâmica da partida, como o Botafogo se comportou em campo e quais foram os pontos que merecem destaque, tanto positivos quanto negativos. Desde o apito inicial, a equipe alvinegra entrou em campo com um ritmo intenso, buscando a pressão e a posse de bola, estratégias que deixavam a torcida animada e confiante. Mas, como sabemos, o futebol é um jogo de nuances e detalhes que podem ser cruciais em momentos decisivos. Os primeiros 20 minutos da partida foram dominados pelo Botafogo. A equipe se posicionou bem, com um jogo rápido e incisivo, tentando quebrar a defesa do Sport logo no início. A primeira grande chance surgiu após uma bela jogada pela esquerda, onde o lateral fez uma infiltração que resultou em um cruzamento preciso. O gol, que veio logo em seguida, foi uma explosão de alegria. Mas a pergunta que fica é: conseguimos manter essa intensidade ao longo do jogo? Após a abertura do placar, a equipe pareceu relaxar um pouco. E, nesse momento, o Sport aproveitou para se reorganizar e adotar uma postura mais agressiva. A pressão que o Botafogo impôs inicialmente foi diminuindo, e isso deu espaço para que o adversário começasse a criar suas próprias oportunidades.
A fragilidade na defesa, evidenciada em algumas jogadas de ataque do Sport, acendeu um alerta na torcida. Isso nos lembra que, no futebol, a concentração deve ser mantida até o apito final. Uma falha defensiva custou caro, e o gol do Sport fez com que o jogo se tornasse um verdadeiro drama, com a torcida nervosa, ansiosa e fervorosamente empurrando a equipe para frente. Além disso, a atuação do meio-campo foi um aspecto que dividiu opiniões. Enquanto alguns jogadores conseguiram se destacar, outros pareciam perdidos em campo, não conseguindo fazer a transição de forma eficiente entre defesa e ataque. Essa oscilação na performance pode ser um reflexo da pressão que a equipe sente ao lutar por uma vaga na Libertadores. A expectativa é alta, e isso pode levar a erros que, em partidas tão decisivas, podem ser fatais. Outro ponto a ser destacado foi a importância do goleiro. Em momentos cruciais, ele apareceu para salvar o Botafogo de um possível gol do adversário. Inclusive, suas defesas foram fundamentais para garantir a vitória, e a torcida não deixou de reconhecer isso. Aplaudido, ele se tornou um herói improvável naquela noite, e a vibração de cada defesa reanimava a fiel alvinegra, que não parava de incentivar. Por fim, é necessário comentar sobre as substituições feitas durante o jogo, que geraram algumas controvérsias. As opções do técnico foram cruciais para tentar mudar o ritmo da partida, mas nem todas foram bem recebidas pela torcida. Algumas decisões deixaram os torcedores questionando se era o melhor caminho a seguir. Essa situação traz à tona uma pergunta importante: até que ponto as escolhas da comissão técnica influenciam o desempenho da equipe? Será que, em momentos de pressão, é necessário arriscar mais, ou a segurança da formação inicial deve ser mantida? No final, o jogo não foi apenas um teste de habilidade, mas também uma prova de resistência emocional. O Botafogo saiu vitorioso, mas, nas arquibancadas, a torcida continuou a refletir sobre o que poderia ter sido feito de melhor. Essa análise mostra que, mesmo em vitórias, sempre há espaço para melhorias. Afinal, a busca pela excelência no futebol é contínua. Vamos continuar acompanhando o desenvolvimento da equipe, torcendo para que as lições aprendidas sirvam como alicerces para as próximas batalhas. E você, torcedor, como viu a atuação do nosso Botafogo nessa partida? O que poderia ter sido diferente? Agora que já discutimos a vitória em campo, é hora de olhar para um dos aspectos mais intrigantes da situação do Botafogo: o futuro do técnico David Ancelotti. A vitória sobre o Sport trouxe um alívio momentâneo, mas as especulações sobre seu futuro continuam a assombrar os bastidores do clube. A diretoria, em conversas internas, já deixou claro que a continuidade de Ancelotti está atrelada à conquista de uma vaga na Libertadores. O que isso realmente significa para nós, torcedores? Primeiramente, é preciso entender que o trabalho de um técnico está sempre sob a luz intensa dos holofotes. A pressão por resultados é imensa, e Ancelotti, mesmo com um aproveitamento de 52% em 2025, sabe que sua permanência no cargo depende do desempenho da equipe nas próximas rodadas. A vitória contra o Sport diminuiu um pouco a pressão, mas não a eliminou. Um tropeço nas próximas partidas pode fazer com que a diretoria mude de ideia rapidamente. Um dirigente, que preferiu não se identificar, comentou: "A vitória foi importante, mas precisamos de consistência. A Libertadores é a nossa meta e precisamos de um técnico que acredite nisso." Os rumores de uma possível saída de Ancelotti já circulam nos meios de comunicação. Nomes como Rafael Guanais, que fez um ótimo trabalho no Mirassol, começaram a surgir nas conversas. Isso gera incerteza e apreensão entre os torcedores, que conhecem bem a instabilidade que muitas vezes acompanha a troca de comando técnico. Um novo técnico traz consigo novas ideias, mas também um período de adaptação que pode custar pontos cruciais na tabela. A pergunta que fica é: será que esse é o momento certo para uma mudança? Ou será que a continuidade de Ancelotti pode trazer o Botafogo à glória que todos nós sonhamos? A diretoria, em sua tentativa de equilibrar expectativas e realidades, se vê em um dilema. A pressão da torcida é palpável, e, a cada partida, a confiança na comissão técnica oscila. Enquanto alguns torcedores acreditam que a vitória sobre o Sport é um sinal de que Ancelotti deve continuar, outros estão ansiosos por uma mudança que traga um novo ânimo ao time.
Essa divisão de opiniões reflete a paixão que a torcida tem pelo Botafogo e a esperança de tempos melhores. Além disso, é importante considerar o impacto que a incerteza sobre o futuro do técnico pode ter sobre o elenco. Jogadores tendem a sentir a pressão e a instabilidade que cercam a equipe, e isso pode afetar seu desempenho em campo. Um técnico seguro e com a confiança da diretoria consegue transmitir segurança aos jogadores, enquanto a dúvida pode gerar ansiedade. Com isso em mente, a vitória contra o Sport pode ter sido um passo em direção a restaurar a confiança na comissão técnica, mas será suficiente para garantir a permanência de Ancelotti até o final do campeonato? Agora, voltando a olhar para o próximo desafio, a torcida não pode deixar de se perguntar: como o time irá se comportar diante dos obstáculos que ainda estão por vir? A pressão para garantir a vaga na Libertadores se intensifica a cada jogo, e a realidade é que Ancelotti terá que ter um desempenho impecável para se manter no comando. O que será que os próximos jogos reservam? Será que conseguiremos ver um Botafogo mais forte e coeso? As respostas estão por vir, mas uma coisa é certa: a paixão da torcida será sempre o combustível que move essa equipe. A vitória sobre o Sport trouxe um misto de emoções para a fiel alvinegra. Enquanto muitos torcedores comemoravam o resultado e almejavam um futuro mais promissor, outros não podiam deixar de sentir um certo receio. Essa dualidade de sentimentos é parte do que significa ser botafoguense, um amor que se mistura com a desconfiança, uma esperança que coexiste com o medo da decepção. E é nesse contexto de altos e baixos que a história do Botafogo se desenrola, sempre nos lembrando que cada vitória pode ser seguida por desafios inesperados. Então, como a torcida recebeu essa vitória e quais são as expectativas para os próximos jogos? Para muitos, o resultado foi uma verdadeira celebração. O sorriso estampado no rosto de cada torcedor que saiu do Newton Santos era evidente, e a sensação de orgulho estava no ar. A vitória, mesmo que dramática, foi um lembrete poderoso de que o Botafogo ainda tem a capacidade de se levantar e brilhar, mesmo em meio a um desempenho que não foi dos melhores. As redes sociais, que se agitaram com mensagens de apoio e gratidão, mostraram que a paixão alvinegra não tem limites. Os torcedores estavam prontos para acreditar novamente, prontos para sonhar com a Libertadores. Por outro lado, existem aqueles que levantaram bandeiras de alerta. As falhas que foram vistas durante a partida não passaram despercebidas. O jogo deixou claro que, se a equipe não se concentrar e não corrigir suas deficiências, poderá enfrentar dificuldades nos próximos desafios. A torcida é muito crítica e tem um olhar apurado. Cada falha em campo é discutida, analisada e amplificada nas conversas no bar, no trabalho e nas redes sociais. Isso mostra o quanto o Botafogo está presente no cotidiano dos alvinegros. E quanto a essas expectativas? Com a iminente partida contra o Grêmio, os torcedores estão cientes de que será um verdadeiro teste de fogo. A resiliência e a capacidade de aprender com os erros serão cruciais. Além disso, os desfalques de jogadores como Alex Telles e Chris Ramos podem impactar significativamente a formação do time. Como a equipe irá se ajustar? Essa questão está na mente de todos, gerando uma expectativa que mistura ansiedade e esperança. A torcida, com seu coração pulsante e sua paixão inabalável, se mantém firme. A esperança é que a vitória sobre o Sport sirva como um impulso para os jogadores, que vão entrar em campo com a determinação de conquistar mais 3 pontos. O apoio da torcida será fundamental nesse momento, e cada grito, cada aplauso ecoará nas arquibancadas, preenchendo o ambiente com uma energia contagiante. O Newton Santos será novamente um caldeirão, onde a fiel alvinegra mostrará que está ao lado do time, não importa a situação. Portanto, a reação da fiel alvinegra é uma mistura de celebração e vigilância. O amor pelo Botafogo é incondicional, e é essa relação que torna o clube tão especial. A vitória foi um passo positivo, mas a caminhada ainda é longa, e o futuro está cheio de desafios. Como a torcida se comportará nos próximos jogos? Essa pergunta nos leva a refletir sobre o que significa ser parte dessa grande família alvinegra. Vamos juntos, torcendo e vibrando, porque a história do Botafogo é feita de emoções, e cada jogo é uma nova oportunidade para escrever mais um capítulo. Ao olharmos para a vitória emocionante do Botafogo sobre o Sport, é inegável que essa partida representou mais do que simplesmente 3 pontos na tabela.
Essa vitória é um símbolo de resistência, garra e, acima de tudo, esperança para a torcida alvinegra, que sonha com um futuro glorioso. Com a classificação para a Libertadores ao alcance, essa vitória se torna um marco na trajetória do clube, mas o caminho ainda está repleto de desafios que exigem foco e determinação. A luta do Botafogo pela Libertadores é um reflexo da paixão de sua torcida. Cada jogo se torna uma batalha, e cada vitória é celebrada como um passo em direção ao objetivo maior. Mas o que a vitória sobre o Sport realmente significou para a equipe? Para os jogadores, foi uma oportunidade de se reafirmar em um momento crítico. Para a comissão técnica, uma chance de mostrar que podem conduzir o time pelos caminhos do sucesso. E, para a torcida, uma reafirmação do amor pelo clube que amamos, um lembrete de que Estrela Solitária sempre tem o potencial de brilhar mais forte. Entretanto, é preciso ser realista, a caminhada está longe de ser fácil. O próximo desafio contra o Grêmio se aproxima, e a pressão aumenta. Os desfalques, as lesões, a necessidade de ajuste na equipe, tudo isso são fatores que podem impactar a continuidade da boa fase. No entanto, a esperança e a fé na equipe são sentimentos que não podem ser subestimados. A torcida, sempre fiel, estará lá em cada jogo, na arquibancada ou em casa, vibrando e torcendo. Além disso, a situação de David Ancelotti permanece em foco. A vitória trouxe um alívio temporário, mas a incerteza sobre seu futuro continua. As especulações sobre possíveis substitutos não ajudam a criar um clima de estabilidade. Como a equipe se adaptará a essa pressão? Será que a comissão técnica encontrará a fórmula mágica para unir a equipe e fazer com que os jogadores entreguem seu melhor em campo? O futuro é incerto, mas a torcida se mantém esperançosa. E o que podemos esperar no horizonte? A trajetória do Botafogo é marcada por altos e baixos, e essa fase não será diferente. Cada jogo trará novas lições, novas emoções e, possivelmente, novas vitórias. A chave será a capacidade da equipe de aprender com os erros e se manter focada nas vitórias. A torcida sempre estará lá, pronta para apoiar e acreditar, porque, no fundo, ser botafoguense é viver as vitórias com intensidade e enfrentar as derrotas com dignidade. Portanto, enquanto celebramos a vitória sobre o Sport, que não esqueçamos que a jornada ainda está em andamento. A Libertadores está ao alcance, mas é preciso trabalhar duro, manter a concentração e continuar lutando. A vitória sobre o Sport não foi apenas um resultado positivo, foi um grito de esperança que ecoa nas arquibancadas e nas almas dos torcedores. A pressão para garantir essa vaga na Libertadores é real, e a cada jogo, a equipe terá que mostrar que é capaz de superar os desafios. Como será a resposta da equipe diante do Grêmio? Será que Ancelotti conseguirá manter o time unido e focado? Essas perguntas pairam no ar, e a resposta está prestes a ser revelada. O que mais o futuro reserva para a Estrela Solitária? A resposta está por vir, e juntos, com amor e esperança, vamos enfrentar o que vier pela frente. Vamos, Botafogo! A vitória é nossa, e a luta continua.